Olá, palmeirenses! Sejam bem-vindos ao Palmeiras Bot News. Com total controle da partida, o Palmeiras não teve dificuldades para vencer os mulambos por 3-0 com autoridade neste sábado. Eu só quero chocolate. O triunfo no derby, que foi a primeira vitória do Verdão no Brasileirão, devolve a tranquilidade ao time após um início hesitante na competição. O jogo disputado na Arena Barueri foi o sexto clássico do time palmeirense nesta temporada. Agora são 5 vitórias e uma derrota, com 12 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. O próximo rival na competição nacional será o Fluminense. Já pela Libertadores, o Palmeiras entra em campo contra o Emelec na próxima quarta-feira e Independiente Petrolero, no dia 3, e pela Copa do Brasil enfrenta o Juazeirense, novamente na Arena Barueri, no dia 30. Aproveite e deixe seu like, curta nosso conteúdo, isso nos ajuda muito e nos motiva a criar mais conteúdo sobre o Verdão e de quebra você acompanha as últimas notícias do Palmeiras. Acompanhe agora o pós-jogo e as análises dos jornalistas sobre a brilhante vitória do Palmeiras. Aqui ao seu lado, ao lado do Renato também, para falar muito desse derby especialmente, né? Uma tranquila até do Palmeiras, acho que talvez mais tranquila do que o próprio Abel poderia esperar. E é isso que você falou, né? Um Palmeiras que vive um grande momento e um Corinthians que está olhando também muito para a partida contra o Boca Juniors. E temos muito o que discutir sobre esse jogo. Os 2 gols iniciais do Palmeiras no primeiro tempo muito parecidos, né? Rafael Veiga com mais 2 assistências, 2 escanteios, primeiro do Gomes. Renato? Inclusive, eu separei essas imagens, mais um escanteio anterior a esse gol, para mostrar alguns erros do Corinthians ali na marcação do escanteio, realmente. São jogadas muito parecidas, elas têm pequenas diferenças, mas eu acho que a grande diferença... Você vê que não é replay por causa da cambalhota do Rony. É verdade. Mas se a gente for olhar, como o Jean colocou, para mim o Palmeiras não fez nem muita força. Acho que o Palmeiras em vários momentos tranquila. Obviamente que entra em jogo, vamos dizer assim, a caminhada que cada um desses dois times tem, né? O Palmeiras hoje é um time totalmente consolidado, um time taticamente quase não erra dentro do jogo. E o Corinthians, para mim, mais uma vez, com o problema da intensidade. Várias vezes o Corinthians errando muito com bola, sem bola, pega a bola, quando recupera, não tem força para chegar na frente, enfim. Acho que além do 3-0, a forma como o Corinthians perdeu realmente é de se preocupar. Claro que tem o pensamento na terça-feira, jogo de Libertadores, mas assim, o time não demonstrou em momento nenhum que poderia fazer um gol, por exemplo. O Corinthians não esteve nem perto de incomodar o Palmeiras. Corintianos na redação falaram, eu assino acabar 2-0, porque tava com cara de virar 2, acaba 4. Quando tava 3, você fala, será que o Corinthians vai conseguir sair? Não, era o Palmeiras amassando ali, Jean. Não, é isso, o Palmeiras volta para o segundo tempo e nos 10, 15 minutos iniciais cria grandes chances, né? O Palmeiras poderia ter feito, inclusive, mais gols, se a gente olhar para todas as chances criadas na partida, teve bola na trave, né? O Palmeiras criou várias chances no início do segundo tempo. Aí, como disse o Renato, acho que a partir de um determinado momento o time até dá uma arrefecida, tira um pouco de tensão, mas o que foi o primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras e o quanto ele não conseguiu com aquele time fazer aquilo que ele gosta de fazer, a tal da intensidade, a marcação alta, né? O perde pressiona e tudo mais. O Corinthians não fez com a sua equipe, vamos dizer, principal isso. Hoje, ele me pareceu escolher um time mais físico, um time que talvez tivesse mais condições de fazer esse trabalho. Mas foi muito dominado também pelo posicionamento tático do Palmeiras, né? É impressionante. Entra jogo, sai jogo, o quanto todos os jogadores cumprem à risca aquilo que o Abel manda fazer. Inclusive os jogadores de frente sempre recompondo, muita dedicação e tecnicamente um time hoje muito bem, porque eu não consigo citar um jogador do Palmeiras que tenha ido mal no jogo. Então foi um Palmeiras realmente muito ligado, muito obediente taticamente, mas tecnicamente um time que também funcionou e por isso os 3-0 que poderiam até ter sido mais. Você tá vendo aí o jogo, os melhores momentos na Arena Barueri, o Corinthians contaria com o Cássio, mas o Cássio apresentou sintomas gripais. Foi o Matheus Donelli no gol. Já Renato Augusto, William, entraram no segundo tempo por opção, Renato. E assim, faz sentido essa coisa física que o Jean citou? Total, porque mesmo tendo o time, para mim, eu acho que ele não erra na escalação. Talvez ali no Fagner, ter colocado o Fagner no jogo. O Fagner é um jogador importante, teve um problema de lesão.
Mas assim... Ele não saiu jogando. Não saiu jogando. Ele começou com o Rafael Ramos, que, pô, até aqui vinha fazendo um bom jogo. Eu acho que a questão do time com todas as estrelas já tá muito claro que é inviável. Eu acho que isso na cabeça do Vitor Pereira já tá muito claro. Que o time sofre. E hoje sofreu contra o time mais intenso do Brasil. Para mim, o Palmeiras é o time que joga com mais intensidade no país hoje. O Palmeiras, a diferença como o Palmeiras disputou cada bola contra o Corinthians hoje, a diferença física, também a tática, a técnica, acho que tudo isso entra. Como já havia sido no último confronto entre as duas equipes, é muito nítida. E o Corinthians tem um problema assim, já falei em vários momentos aqui, que o time de videogame não vai adiantar. O Corinthians tem sim um problema de montagem de elenco. E eu não digo nem por idade. E o Maicon não resolveu? Não resolveu porque pegou um time que joga numa rotação muito alta. Esse jogo do Palmeiras, o próprio Palmeiras contra o Corinthians nas semifinais, o Palmeiras contra o Red Bull, o ritmo que o Palmeiras colocou contra o Red Bull nas quartas de final do Paulista, é um time muito acostumado a jogar nessa intensidade. E aí a gente fala do Corinthians não é nem só por questão de idade, é uma questão de característica também. O Paulinho não é um jogador de pressionar mais a bola, o Renato não é, o Juliano não é, o Cantígio que entrou hoje também não é. Partir do Maicon e do Queiroz, eu acho que é um acerto. E o time demonstrou que vinha num caminho certo com eles dois. Mas hoje realmente não conseguiu jogar na mesma intensidade. Perdeu compactação em vários momentos. O time do Palmeiras é um time que compete muito e que fisicamente tem uma vantagem muito clara. Tem em todos os outros sentidos também, mas eu destaco isso porque tem a ver com a questão da montagem de elenco desse Corinthians. A gente viu no último lance aí de ataque do Palmeiras, a chance do quarto gol, Rafael Navarro chegando, ele que entrou no final do jogo. É isso, o Palmeiras só perdeu um clássico, que foi a final do Campeonato Paulista no Morumbi. Isso estou falando do ano de 2022, é claro. Ganhou todos, ganhou 3 na sequência, né, do Campeonato Paulista. Ganhou do Santos, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians. Aí foi para a final... perdeu, foi o único jogo que perdeu esse ano. O resto, depois se recuperou, todo mundo se lembra, na final. E talvez, atropelou o São Paulo. Talvez no pior jogo do Palmeiras que eu tenha. Pois é. Não, foi sem dúvida. fora da curva, né? Foi sem dúvida um jogo muito aquém daquilo que a gente viu no Palmeiras em 2022 inteiro, praticamente. E Foi a exceção. Foi a exceção. Então, assim, o Palmeiras é hoje um time confiável. O Palmeiras é hoje um time que a tendência é ele jogar bem. Claro que ninguém vai jogar bem todas as 80 partidas da temporada que a gente tem por aqui. E é claro que o Palmeiras vai ter que mudar muito também, rodar os seus jogadores, mas o fato é que o time principal do Palmeiras, e hoje o time principal do Palmeiras é o time que joga o Campeonato Brasileiro e não a Libertadores, e acho uma escolha completamente compreensível e correta do Abel. Mas agora, né? Agora, claro, por conta do grupo na Libertadores, mas também porque ele sentiu que hoje esse grupo coletivamente pode entregar muito. Hoje o Palmeiras é um time, né? Hoje o Palmeiras não é um bando de bons jogadores que vai depender de uma bola, não, é um time que consegue produzir, que consegue... E ele sabe que para um campeonato por pontos corridos, evidentemente ele tem 2 adversários fortíssimos, um já montado, o outro ainda em fase de montagem, e acho muito difícil que o título escape desses 3. Quem vai ser campeão é impossível, mas ele sente que existe uma possibilidade desse time, se conseguir continuar jogando nesse nível a temporada toda, o que é difícil, brigar pelo campeonato por pontos corridos. Então eu acho compreensível a escolha dele, e esse time titular hoje joga muito bem, né? Ele fez uma mudança em relação ao time que a gente está acostumado, a saída do Scarpa para a entrada do Verón, e isso foi certamente uma escolha técnica, não foi uma escolha física, não foi olhando para a Libertadores. O Scarpa, né, não tem mantido o mesmo nível nos últimos jogos, ele fez essa mudança para ver como o Verón poderia se sair. E é um Palmeiras que, de novo, tem toda a questão da intensidade, que o Renato falou, mas eu acho que assim, hoje, sobretudo em relação ao Corinthians que entrou em campo, o Palmeiras também é melhor e bem melhor tecnicamente, né? Sim. Porque se o Corinthians está com todas as suas estrelas em campo, e eu estou de acordo que isso não vai acontecer, porque esses caras não têm fôlego para isso, para jogar todos juntos e manter esse nível de intensidade. Então, ele vai rodar, o Vitor Pereira tem que rodar, mas em relação ao time que entrou em campo hoje, evidentemente o Palmeiras também tecnicamente era bem melhor, e acho que fez valer essa superioridade técnica, de intensidade e, sobretudo, tática. O Palmeiras hoje é um time que você vê que os jogadores em jogo.
E isso não é mágica. Isso é claramente tempo de trabalho, capacidade da sua comissão técnica também. Tem gente que fica mó tempão no trabalho e não consegue fazer isso. O Palmeiras hoje é o que muito treinador chama do jogar sem pensar. Os jogadores já se conhecem, já sabem aonde que um quer a bola, o outro não quer. Já sabe que, pô, se o meu companheiro sair para caçar, é eu que vou dar uns 3 passinhos para cá para fazer a dele. Isso aconteceu várias vezes no jogo, para citar um exemplo, com o Veiga. Com o Veiga fechando o Danilo. A hora que o Danilo saía para caçar, o próprio Zé Rafael, o Veiga ali no lado direito é que fazia essa cobertura. O Dudu, a hora que ele sentiu que ele não conseguia mais ir e voltar, ele ficou um pouco. Ele ficou e aí, eventualmente, ele dava uma subida. Então, assim, é que os caras sabem, entendem o que o técnico quer e cumprem isso à risca. É um trabalho consolidado que, para mim, em 2022, deu o passinho à frente que todo mundo esperava, que era a questão da organização ofensiva. Hoje o Palmeiras é um time que tem algumas variações de quem abre o campo, quem chega. E isso até descansa o time, né? Sim, porque exatamente. Não é todo mundo correndo para chegar. Um outro ponto muito legal que o Abel achou, me corrija, Jean, se eu estiver errado, se foi esse ano que ele achou Zé Rafael e Danilo, realmente que firmou, porque os dois, eles se encaixam, eles são muito diferentes, mas eles alternam quem sobe, quem não sobe, eles têm muito, e é muito legal ver os dois em campo. Eu queria um dia até pegar para fazer uma análise de uma coisa mais fechada, como eles se olham, tava falando na redação. Pô, vai. Eles já não precisam conversar dentro de campo, porque são dois jogadores que marcam muito forte. O Zé Rafael se achou. O Zé Rafael, quando chega no Palmeiras, era um ponta, era um meia que jogava pelo lado. Então, tudo isso entra. O Piquerez, por mais que tem muita gente que fala, mas tecnicamente é um cara muito inteligente para fechar espaço, para fazer cobertura. Você pega os times que jogam contra o Palmeiras, um cara tá no mano, você já vê a escadinha certinha de cobertura. Então, isso é um trabalho consolidado. É todo um trabalho de uma comissão que foi aos pouquinhos construindo isso. É um processo. Por isso, quando muito amigo meu conhecido fala, mas o Palmeiras tá ganhando, o trabalho é bom, tem que ganhar mesmo. Isso tem que ser valorizado, ainda mais aqui no Brasil, né? O curioso é que o Corinthians vinha de 2 vitórias, segue com 6 pontos em 3 jogos, né? E o Palmeiras perdeu a primeira, isso atrapalhou a campanha até aqui, que já fez 4 jogos, agora chega a 5, né? Não chegou a pontuação do Corinthians. Isso tudo que a gente está discutindo, como o Palmeiras é mais forte que os rivais paulistas, em pontuação o Palmeiras ainda não chegou no Corinthians. Mas tudo leva a crer que vai chegar, né? Claro. E aí eu te pergunto do Corinthians, já. Tem o Boca pela frente e não ganhou nenhum clássico até agora, neste ano de 2022. Quer dizer, a administração Vitor Pereira precisa encontrar o caminho desse trabalho que ainda não encontrou. Mas eu acho que é normal também. E os próprios dirigentes do Corinthians, presidente do Corinthians, falou, quando fez a troca já para a reta final do Campeonato Paulista, que ele sabia que isso teria um ônus. Ele fala isso depois da eliminação no Paulista. Então não adianta achar que o Vitor Pereira vai chegar e em 2 meses vai ter o mesmo trabalho consolidado que o Abel tem depois de 1 ano e meio. É evidente que acho que o Palmeiras tem também mais jogadores, o Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras tem um trabalho consolidado. O Corinthians, se tivesse que apostar a final do campeonato por pontos corridos, quem vai estar na frente entre Palmeiras e Corinthians, eu ficaria muito surpreso se o Corinthians terminasse o brasileiro por pontos corridos à frente do Palmeiras, né? Por tudo isso que a gente tem falado. Acho muito improvável que isso aconteça e acho improvável, inclusive, que não sejam, não sei em que ordem, mas Atlético, Palmeiras e Flamengo, os 3 primeiros lá na ponta de cima da tabela. O Corinthians, ele tem que brigar para evoluir e quanto mais rápida for essa evolução, evidentemente ele se torna um candidato sério para as Copas, ele se torna um candidato sério para ficar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem muito bons jogadores tecnicamente. Hoje a gente nem consegue cravar qual que é o time titular do Vitor Pereira. Não dá. Eu cravaria ali, 4, 5 jogadores, acho que a gente consegue dizer, esses caras são titulares. Mas tem muita vaga ainda aberta nesse time. E essa escalação de hoje bota uma pressão pro jogo de terça-feira. Aliás, eu lembro, você vai ver com a gente aqui na ESPN, simplesmente a reedição da final de 2012, aquela final espetacular, Corinthians e Boca. Quem não se lembra do passe de calcanhar do Danilo pro Sheik fazer o gol? São 2 dos gigantes do continente, você vai ver com a gente aqui na ESPN. Só para arredondar, Jean, a pressão que vai para cima do Corinthians, que estava mais ou menos numa boa, né? Depois de 2 vitórias em 2 jogos no Brasileirão.
Mas eu acho que assim, primeiro que o jogo, claro que é um derby, tem um peso especial, mas assim, o jogo contra o Palmeiras fora de casa é um jogo em que, convenhamos, perder é normal. Talvez o incômodo grande seja por como foi o jogo, né? Por como ele transcorreu. É claro que, sim, você escalar esse time contra o Palmeiras consolidado do jeito que tá, coloca uma pressão nos caras que vão começar a partida contra o Boca, mas eu acho que é uma escolha compreensível também porque ele, com as suas estrelas diante do Palmeiras, não tinha oferecido resistência nenhuma num jogo que a gente lembra. O Vitor Pereira falou, não, eu jogo assim, meu time joga assim, estava naquela empolgação da goleada sobre a Ponte Preta e havia, né, uma expectativa de se o time ia conseguir fazer aquilo contra o Palmeiras com os seus jogadores mais cascudos. Não foi o que aconteceu e acho que isso também colaborou para que hoje ele optasse por deixar alguns desses caras mais cascudos no banco. Agora, é claro que num time ideal do Corinthians, se eu falei que tem 4 ou 5 titulares, eu acho que o Renato Augusto está entre eles. Então aí foi uma escolha, né? Para mim, você começar com o Renato Augusto e não com o Paulinho, se você quer o melhor time, faria sentido. Mas ele está olhando também para a questão de como o time vai chegar para enfrentar o Boca. Eu achei até que Renato Augusto e o William fossem jogar semana pela Copa do Brasil. Sair jogando. Entraram só no segundo tempo. Exato. Eles não começam... Sim, eles não saem jogando hoje, né? Você diz. Mas eles já foram poupados no meio de semana, né? Então eles devem sair jogando contra o Boca. Ah, não. Contra o Boca, certamente, né? Os dois foram poupados desde o princípio nas 2 últimas partidas. Então, contra o Boca, eles devem começar. O Renato prometeu uma análise tática. Vamos lá, Renato. Palmeiras e Corinthians, 3-0. Vamos dar um chocolate, podemos dizer que é um chocolate. Foi, e muita gente na hora falou, pô, os dois primeiros gols que o Corinthians toma são iguais. Aí a gente fica olhando, mas o cara que erra, a pessoa que falha, o jogador que falha na jogada é o jogador que disputa o cabeceio. Mas não, a gente vai tentar explicar aqui aonde que mora o erro do Corinthians nesses 2 lances. Vamos lá. Esse primeiro lance é antes do primeiro gol, é o escanteio antes do primeiro gol. O Corinthians está marcando claramente por zona. Quando a gente marca por zona, cada um pega o seu espaço. Cada um pega... Aqui temos o que a gente chama dos jogadores do bloqueio, que normalmente eles não são mais altos. Eles são os jogadores que vão pegar a corrida do adversário, quando o adversário vai correr. Você não vai disputar a bola com esse cara, você só vai pregar ele. É que no basquete não tem o pique... Obstruir, né? Exatamente, segurar ali para não deixar ir. E aí o que acontece? A gente vê aqui no primeiro momento o Duqueiroz, o Maicon, que vinha fazendo esse outro cara do bloqueio e aqui tá errado na jogada, não tá no bloqueio, e aqui o Júnior Moraes. Eu até busquei saber se o Júnior Moraes era um jogador para fazer o bloqueio, mas não cheguei a isso. Então a gente tem que também entender o que planejou o treinador, o que foi combinado antes do jogo. Mas o que vai acontecer? Ó? O Maicon sai e aí a gente já vê o primeiro embalo. O Maicon fica com o Gomes e aqui o Júnior Moraes deixou, foi embora. A bola não entrou no Murilo porque a bola foi curta, mas o Murilo atacou a primeira trave já com uma tranquilidade para cabecear. Vamos lá, agora lance do gol. Mais uma vez, ó, o Maicon não está no bloqueio, o Júnior Moraes teoricamente está no bloqueio, mas ele não está pegando ninguém, e o Du está com 2 jogadores. Então, mais uma vez, a gente vai ver a corrida. Correu, o Du ainda tenta. É claro que tem aqui a disputa com o João Vitor. O João Vitor erra no lance. Mas vamos pegar mesmo. O jogador que está embalando, que está correndo para atacar a bola, ele tem uma vantagem muito grande para quem está pulando, saltando do mesmo lugar. Sim. Se quiser, faz um teste aí na sua casa, fala pro seu irmão vir correndo e ver quem vai ganhar a bola. Perto da cama ou do sofá, por favor. Exatamente, para não ter um acidente. Então acontece aqui que o Du não chega e a gente vê de novo o Júnior Moraes. Renato, é impressionante a movimentação, né? O que ele faz na hora que o escanteio é batido. O que ele não faz, né? O que ele não faz, porque ele se movimenta, ele simplesmente sai. É isso, ele fica numa posição de rebote. De segundo lance da jogada. Então, por isso que a gente não tem que... Isso daí é no pré-jogo, antes do jogo, na pré-eleição. Aqui, ó, você faz a bola rápida, altos... Pode ser que a ordem para o Júnior Moraes ela fica ali. Exatamente. Para passar o rebote. Exatamente. Mas, no caso, é 2 largadas. E o Maicon vinha fazendo o segundo bloqueio, junto com o Du. Eram os 2 mais baixinhos ali que faziam. Então, o Maicon tá errado na jogada. Aí a gente vai pro segundo gol. Agora sim o Maicon tá.
Agora acertou. O Júnior tá de novo numa posição de espera. Aqui, a grande diferença desse gol é que o cara que faz o gol não é o cara que embala, é o cara da zona, que tá na zona. Que é aqui, ó, o Rony. O Rony vai fazer o gol. Mas olha o movimento aqui, é o Zé Rafael, agora que eu tô vendo maior. Olha o movimento do Zé Rafael, como se fosse tirar os jogadores do Corinthians da área para fazer a saída curta, como ele vai abrir a brecha, ó. Ele chamou a atenção desses dois de uma vez, ó. E aí o espaço entre esses dois jogadores na zona aqui abriu pro Rony. Mesmo assim, é só olhar aqui, ó. O Murilo correu também. Mais uma vez o bloqueio não funcionou. Se não é o Rony que faz o gol, ia ser o Murilo. Então, jogada de primeira trave, muito forte do Palmeiras e muito mal organizado. O Corinthians fez um jogo abaixo, tudo, a gente concorda, mas a gente tem que levar em conta também que isso mudou totalmente o cenário do jogo, né? Colocou o Palmeiras num cenário muito mais confortável, bola parada. Eu sempre falo, gente, mas tomou 2 gols de bola parada. Bola parada é jogo. Bola parada você treina, você organiza. E foi o que aconteceu. É isso. Te chama a atenção 2 lances, sair o gol? Claro que sim, né? O treinador fica doido quando isso acontece, né? Porque eles trabalham para isso. O Vitor Pereira deve ter ficado maluco, né? E acho que o Renato acabou de mostrar. Na verdade, foram 3 lances muito parecidos, né? Quer dizer, é até curioso que depois disso, em 3 oportunidades, o Palmeiras quase conseguir marcar numa primeira e depois marcar nas 2 seguintes, o Palmeiras continuou optando, e aí a questão da variação de jogadas que o técnico prepara e treina também. Quer dizer, o Palmeiras, em vários escanteios pelo mesmo lado direito do ataque, insistia naquela outra jogada, né? Na bola que voltava um pouco pro Danilo, às vezes, receber, pro Marcos Rocha, enfim. O Palmeiras tem essas jogadas trabalhadas. Agora, era um momento de pressão do Palmeiras, né? O Palmeiras tinha começado muito intenso o jogo, tinha começado atacando, criando oportunidades. Os próprios escanteios, de alguma maneira, saem porque o Palmeiras estava ali atacando, estava martelando. Então, acho que foi um começo de jogo muito bom do Palmeiras. Isso tem sido uma estratégia também, né, dos times do Abel. Se você for olhar, são vários os jogos em que o Palmeiras começa num ritmo muito intenso lá na frente e muitas vezes conseguindo sair na frente por conta disso. Depois, claro, em alguns momentos, até por conta do desgaste físico, dá uma arrefecida, baixa um pouco as linhas. A gente viu muito isso no jogo contra o Flamengo no Maracanã. Isso, Jean, é muito da maturidade da equipe também. Porque ninguém joga no futebol mundial 90 minutos na frente, naquela rotação máxima. Não tem como. E aí é muito da questão da maturidade, não só individual, mas coletiva da equipe, de saber o momento. Pô, agora a gente pausa um pouquinho mais. Agora, não, essa bola eu recebi, tem muito meio campista que é assim, mano, recebe e acelera todas, acelera. Daqui a pouco o atacante olha pra ele e fala, calma. O Palmeiras hoje é um time... Até porque o nosso calendário brasileiro não dá pra fazer em todos os jogos. E hoje o Palmeiras é um time que ele sabe alternar. Então, o segundo tempo do jogo no Maracanã, é compreensível que o Palmeiras tenha ficado um pouquinho mais atrás, é isso? Sim, porque... E às vezes, assim, a gente também analisa só um time, né? Então. Às vezes, assim, o meu time recuou. Não, às vezes foi o outro que conseguiu se... Vamos só para pontuar. Palmeiras fez um grande jogo contra o Flamengo também. Foi um jogo de alto nível, né? Eu acho que sim, Essa Apesar história do 0 a 0. de que bom jogo é ficar atacando o tempo todo, ficar na frente. Foi uma injustiça aquele jogo ser 0-0. É claro, podia ter sido um jogo com muitos gols. Agora, eu acho que ali também contra o Flamengo, o recuar não é só uma estratégia. Quer dizer, claro que é sempre em tese uma estratégia de jogo. Mas também tem muito do outro, né? Do que o Flamengo é capaz de fazer, da consciência do Palmeiras sobre o que o Flamengo é capaz de fazer quando tem espaço. Ambiente, fora de casa. E aí o Palmeiras também, que tem sentido, a gente tem visto, então o Palmeiras também sentindo que não tinha como manter aquele ritmo, acaba optando por baixar as linhas, porque sabe também que é muito eficiente desse jeito. Eu acho que esse é o ponto também. O Palmeiras sabe que o time funciona bem dos dois jeitos. Isso que a gente está falando, é um time mais equilibrado, é um time que, se precisar ser vertical, jogar em transição, ele vai conseguir. Hoje ele tem mecanismos para construir jogadas. Pô, você pega nos últimos jogos do Paulo, o jogo contra o São Paulo mesmo.
Tem variação de jogada, tem eu até fiz uma análise aqui uma vez, o Palmeiras... Acabei de falar do escanteio. Escanteio no segundo, pé aberto, pé fechado. Não, e hoje, né, pelo escanteio, né, Renato, eles poderiam justamente... Pô, saíram 2 gols muito parecidos. Sim. Com 15 minutos de jogo. Vou continuar levantando todas as bolas na área, mas não, existe uma orientação para alternar. E certamente nessa uma coisa que o treinador pegou analisando o adversário. Claro. Porque foi muito claro, um Palmeiras que varia tanto bola parada, tanto escanteio ofensivo, ele bateu os 3 primeiros e depois ele bate alguns assim também, já no segundo tempo. Não, vários. Ele insistiu nessa primeira trave. Deixa eu aproveitar, como se estivesse combinado, mas não está. Temos uma tela sobre bola parada do Palmeiras. Comentarista bom é outra história, né? Os caras levantam. Aí, ó, é a bola parada mais letal do Brasil. 50% dos gols do Palmeiras em 22 vieram de bola parada. 12 de jogadas de escanteio. 3 de faltas diretas. 10 de cobranças de pênalti. E aí bota Rafael Veiga. Sim. E Edu... Então, 25 gols de bola parada, né? É muita coisa. E é legal a gente frisar, eu sempre faço essa diferenciação, porque às vezes a gente fala bola aérea. Bola aérea é uma coisa. A bola parada pode ser uma bola aérea, como não pode ser. Quando a gente fala em bola parada, a gente fala do outro momento do jogo. Deixa eu até te perguntar uma coisa, Renato, porque você deve saber por trabalhar muito com as estatísticas, nessa nossa estatística. Isso está englobando as jogadas de escanteio, eventualmente. Exatamente. Escanteio curto, com 2 ou 3 passes iniciados no escanteio. Porque é o seguinte, os portugueses que criaram essa separação no jogo. Fase ofensiva, fase... E a bola parada é entendido pela literatura que é um momento diferente do jogo. Fazem até comparações com o futebol americano, que você para, pensa a jogada e aciona. E aí sim, porque se o gol sai num... tem que estar mesmo. Se o gol sai até num rebote, que a bola volta, você está em organização. Por isso que eu falo, a bola aérea ela pode ser uma bola em movimento que é totalmente diferente do escanteio. O escanteio nada mais é que você parar o jogo, pensar uma jogada e executar. É o único momento do jogo onde, vamos dizer assim, onde você consegue controlar alguma questão estratégica. Então é um Palmeiras com uma variação gigante, vários tipos de jogada. Aí na outra semana, o primeiro gol contra o São Paulo do Danilo, bola na primeira, resvalado, o Danilo entra no segundo, né? Assim, o gol contra... Então, é muito característica de um time que, assim, a bola parada não é só organizar bem, é ser agressivo. O time do Palmeiras é agressivo em bola parada, em qualquer uma. E tem mais agressivo em 22. Exatamente. Não tem dúvida em relação Sabe por quê? a isso. Porque você tem mais tempo de não postar... Quando você tá num calendário maluco, e você tá na maioria das vezes... Você não consegue tirar uns 15 minutos finais para, vamos trabalhar umas bolas paradas diferentes? Vamos criar alguma coisa diferente? O Palmeiras tem jogado de escanteio, te mostra. É um ameaço de sair para tirar 2 do Corinthians, já chama atenção. E eles ficam ali, não sei se eu vou, se eu não vou. É trabalho. Tudo isso claramente trabalho. E eu não consigo pensar de outra maneira. Eu sei que tem muita gente, o Palmeiras joga mal, o Palmeiras é chato. É trabalho. Hoje em dia, sinceramente... tem hoje em ainda. dia, eu acho que insistir nessa tese é querer tapar os olhos, é não olhar para... Ou não assistir os jogos que têm acontecido em 2022. Por que preferência? Porque, de fato, o Palmeiras... Porque era um time em construção também. Isso, exato. Isso. E no entendimento do treinador, a opção melhor para se ganhar, para chegar às vitórias, era aquela. Agora, hoje, o Palmeiras é um time que joga, um Palmeiras que coloca a pressão, que vai para cima. E eu acho também, Edu, você falou, o de 2022 é diferente, certamente é. E acho que a partir da final da Libertadores, tá? Olhando para os jogos grandes ali, talvez uns 2 ou 3 jogos antes do Campeonato Brasileiro, que o Abel tem um time base mesmo. Ele define um time titular. Até então, e o trabalho dele era sabia que time o Abel colocaria em campo. Mas no Brasileiro, durante esse... Porque o período entre a semifinal e a final. Isso. Mas esse time, a gente até brincava aqui no Sport Center, o Portuga tem um plano. Porque esse time, você já via algumas variações... Mas a gente desconfiava, né, Renato? Que eu me lembro, porque assim... Pelo histórico do Abel, de fazer mudanças absolutamente inusitadas... Conforme o jogo. Conforme o jogo. Isso aconteceu nas quartas de final contra o São Paulo na Libertadores, nas semifinais contra o Atlético na Libertadores. No River Plate, no Monumental de Nunes. No Monumental os 3 garotos no meio de campo. Historicamente, desde que ele chegou, até então, por isso que eu tô falando, até olhando para os jogos grandes, tá? Até a final da Libertadores...
ele mudava muito o time. O Renato tem razão quando diz que entre a semifinal contra o Atlético e a final contra o Flamengo... Ele insiste nesse time... Ele insiste e alterna. Esse time com o Scarpa, né? Não com o Verón, e o outro time. E ele alterna, Jean, já criando situações alternativas. E eu acho que ele acha esse time, principalmente, porque ele entendeu muito bem as peças que ele tem hoje. E essa escalação do Palmeiras dá para jogar nos 3 sistemas diferentes. Sim. Por exemplo, o Piquerez hoje é lateral esquerdo. Ele foi em vários momentos zagueiro pelo lado esquerdo, com o Scarpa baixando. Isso é engraçado porque esse é um exemplo de algo que ele muda muito. O Piquerez, às vezes, ele ainda fica, dependendo do adversário, é o Marcos Rocha que vai. Mas é isso, você tem e um o time. Piquerez que fica. Você tem um time, mas você pode alternar o Dudu de lado, você pode passar o Rony pro lado. Você tem 11 jogadores que te oferecem muito mais do que um desenho tático. E oferecem porque tem um cardápio já preparado. Porque ele conhece você pode muito. fazer isso. Porque esses caras estão treinados para isso. E outra, porque os caras topam fazer também coisas que talvez eles não topassem. O Dudu falou pra gente no Bola da Vez que ele falou que ele ficava pé da vida quando tinha que ficar correndo pra trás pra marcar o tempo todo. Aí ele até brinca no Bola da Vez e fala, na verdade eu ainda fico, mas eu faço, né? Por quê? Por que ele diz que ele faz? Porque ele sabe que aquilo dá resultado. Então os caras, o próprio Scarpa, por que ele é definido ali do lado esquerdo? Porque ele passa a fazer um trabalho que até então ele não fazia. E o Scarpa, em algum momento da temporada passada, ele perde espaço, lembra? E o Abel manda um recadinho, precisa se preparar melhor. Os próprios meninos, gente. Muita gente vê da vida com... ele não usa a base. Quem continua entregando, Danilo, o Verón, que teve uma lesão, tá crescendo e é um jogador com potencial incrível... Titular e hoje. ele pesca o momento do jogador, né? Então, vale lembrar. Ele tá vendo o cara Gabriel no dia a Menino dia. foi convocado para a seleção brasileira. Patrick de Paula perdeu espaço. Teve um momento que o Gustavo Scarpa, havia dúvida se o Lucas Lima ou o Gustavo Scarpa, quem teria mais espaço no time. Olha o que aconteceu. As respostas foram aparecendo ao longo do trabalho, né? E o Veiga? O que cresceu? O que tá jogando o Veiga? E aí havia essa questão, né, do preparo físico, que o Palmeiras começou antes da temporada. O que o Rafael Veiga está correndo é uma grande... Vamos colocar na tela números do Veiga e artilheiro. O Rony vem em segundo com 9, 7 mais 2, Dudu 7, 5 mais 2, Rafael junto e o Navarro já tem 6 gols. Só pela Libertadores aí ele já resolveu tudo. Artilheiro da Liberta, né? Mas o Veiga, pra mim, é claramente o jogador mais potencializado pela organização do Palmeiras hoje. Ótimo. Pra nível brasileiro, então, sensacional. Mas ele, pra mim, não é um craque. Pra mim, tem jogadores melhores que ele no Brasil. Tecnicamente, jogadores com histórico em Europa, por passagem. Até por isso, às vezes, ficam bravos comigo, porque eu falo que o Veiga, pra mim, não tem nível pra seleção. Ele está jogando no nível pra ter uma chance? Talvez. Mas, pra mim, o Veiga é o cara que melhor entendeu e que melhor sabe aproveitar esses espaços. Porque o Veiga é um meia, que assim, ele organiza, ele acha, ele tem uma bola parada muito forte, até por isso as assistências. Mas ele é um cara que sabe explorar espaço de uma maneira... O Rony, às vezes, está correndo, fazendo uma diagonal muito do lado e trás para dentro. O Veiga, para mim, é o jogador mais inteligente que o Palmeiras tem. Porque ele, qualquer brechinha, ele se enfia. E ele tem uma qualidade para concluir jogada. Ele é muito frio. Enfim, para mim, ele é o cara que... Com outro treinador, eu não tenho convicção que... Se não fosse ano de Copa do Mundo, acho que o Tite chamaria o Veiga. Sim. Como é ano de Copa do Mundo, é hora de fechar o grupo, então acho que não vai ter chance, é o que me parece. Agora, tá jogando muita bola, é o melhor Veiga que a gente já viu, né? Sem dúvida. Então, acho que assim, até para corroborar o que o Renato tá falando, ele nunca jogou isso com técnico algum. E ele foi, e o próprio Abel também deu uma penada para saber onde ele ia jogar ou não, onde ele ia funcionar melhor, como ele ia funcionar melhor. O próprio Abel coloca no começo da passagem dele, Abel, por aqui, mais aberto, coisa que o Vanderlei Luxemburgo também fazia, né? Depois ele inverte, o Scarpa passa a fazer esse papel aberto e o Veiga jogando mais centralizado. Ele vive um momento técnico espetacular, basta ver os gols que ele fez pela Libertadores. É claro que às vezes, por conta dessa dedicação e desse empenho, ele acaba o jogo com língua de fora, como o Dudu também costuma acabar o jogo com a língua de fora, porque eles se matam pelo time. Ele corre pro Dudu em vários momentos, cara. Hoje, cara, chega aquele final de jogo lá... Ele tá aqui no bico da área. Isso. Aqui.
E o Dudu Achei que você ia falar que estava no bico do corvo. Não, no bico da área. E ele é um empenho taticamente muito grande, que evidentemente desgasta do ponto de vista físico, mas isso não tem tirado nada dele da entrega técnica, da entrega ofensiva. Os números estão aí para provar. Eu acho que, assim, se tem um problema justamente para o Palmeiras hoje, olhando para a temporada tão longa e complicada, é que o Palmeiras sem o Veiga, o Palmeiras cai demais. É diferente, por exemplo, de um Atlético. Que, tudo bem, você vai falar, se o Atlético perdeu o Hulk sim. O Hulk é um cara que... mas no resto todo ali, são jogadores que... E o Danilo você não coloca nessa lista também? Então, Danilo? Eu coloco, mas não, acho que assim, não no mesmo nível de dependência. É claro que você olha para as alternativas que o Abel tem e hoje não são caras que estão entregando no mesmo nível. O Jailson até acho que fez bons jogos na maior parte das vezes, foi mal um ou outro, mas é normal também, o cara acabou de chegar. O Atuesta não, esse está abaixo. Eu acho que o Danilo é muito importante. O Danilo e o Gomes... estão quase lá também. É que eu acho que ofensivamente sem esses caras, o Palmeiras talvez sofra demais para criar. A questão do Rafael Veiga é porque não tem ninguém mesmo da posição. Fato. O Dudu, você tem outros beiradas, só que o Dudu, para mim, é a referência técnica. É o cara que tecnicamente... É o melhor. É o melhor. Eu acho é o que vai resolver uma situação. E aí, qualquer um que você colocar, o Verón, para mim, pode vir a ser esse cara. O Verón é um jogador que, se continuar ganhando... Interessante, Renato, a gente notar que no jogo contra o Petroleiro, a hora que o Verón passa a jogar do lado direito, ele estava jogando mais centralizado com o Breno na direita, a hora que eles invertem, o Verón começa a voar. Foram os 45 minutos, um pouco mais, porque ainda no primeiro tempo ele inverte, mas foram uns 60 minutos melhores do Verón na Dudu. Então ele pode ser, de fato, uma alternativa por ali. E a alternativa central, que até me parece que o Abel não está considerando muito como idade, mas seria o próprio Scarpa, que teve bons momentos jogando ali na... Tá que a nossa Renata Ruel está esperando para falar da arbitragem. O Danilo, eu acho que tem um mercado na Europa grande. Sim. É o que tem mais mercado. O Veiga também. A Europa pode ficar de olho nele. Tem que estar tirado do Palmeiras? Não, hoje não. Sabe por quê? Quantos anos tem o Veiga? 26 já. Então, essa para mim é a grande... Hoje o que o Veiga vale, a Europa não paga por um jogador da idade dele. É isso, eu não estou falando por qualidade. É a mesma coisa do Gabriel Barbosa aqui no Brasil, por exemplo. Isso. Voando, fazendo um monte de gol. O que ele vale pro Flamengo, os times que podem pagar não vão pagar. Você sabe que eu acho isso interessante pro clube, ou pelo menos pros torcedores. Não sei se... Não, o torcedor do Palmeiras, escutando o Renato, saltou dessa altura. Não, o Veiga, se tivesse uma China aquela loucura que tinha antes... O Gabigol é até um caso diferente, né? Porque o já Gabigol passou. É mais jovem, mas o que carimba o Gabigol é a passagem por 2 clubes e 5 técnicos lá, e isso tira muito da crença que os caras têm olhando de fora. Pô, mas esse cara já veio pra Inter, já trabalhou com 3 técnicos na Inter, com 1 ou 2 técnicos no Benfica. Por que acreditar que ele vai dar certo? Mas o Veiga nunca foi. O Veiga nunca foi, mas ele já tem 26 anos. Hoje em dia não é o Veiga hoje, o valor que ele tem, o valor e o Palmeiras não é um time que precisa vender por qualquer coisa, por mérito próprio. Teria que ser um caminhão de dinheiro. Exatamente. E esse caminhão de dinheiro, quem paga são os clubes muito grandes. E os clubes muito grandes querem os moleques. Os clubes médios, se forem para pagar no jogador, se for para pagar 15 milhões de euros no Veiga, ele vai numa liga belga, numa Suécia, num jogador que já é adaptado à Europa e paga 10. Ele vai numa Atalanta e tira um jogador que deitou e rolou lá. Então, eu quero que o palmeirense até entenda que a gente não está menosprezando nada, porque o Veiga tem muita qualidade. Não, o torcedor do Palmeiras está feliz, deixa ele aí. Mas a questão é uma questão de mercado mesmo. A questão que, para quem passa de 22, 23 hoje por caminhão de grana, é só mercados... Isso é muito legal pro futebol brasileiro, que houve essa mudança no fim das contas. Porque antes a gente lembra que, assim, um time campeão brasileiro, um time campeão de Libertadores, perdia todo mundo na sequência. Claro que isso tem a ver com hoje, né, Palmeiras, Atlético, Flamengo estarem mais estruturados financeiramente também. Exato, o Verón hoje jogando ali pelo lado esquerdo. Mas, enfim, eu acho que essa é uma questão também. É uma boa notícia, né? Porque antes tinha que vender. Exato. Agora não tem. Hoje não tem que vender e hoje a procura por jogadores que passaram dos 21, 22 anos
ela é muito menor, o que tendo jogadores que fazem grandes campanhas. E outra notícia boa é a China ter dado uma esvaziada, né? Porque lembra o Corinthians de 2015? Verdade. Mesmo não sendo jovens, levou todo mundo. O próprio Emirados, o momento também no mundo, né? Crise, guerra, pós-pandemia, o nível de investimento também baixou bastante, enfim. Mas é aquilo, Palmeiras, Flamengo, esses clubes que se organizaram, é isso. Se for pra tirar, me paga o que eu acho que vale. Se não, tá muito bem aqui, esses caras ganham muito bem, esses caras têm como eu falei, o Veiga tem um time dele, é isso, não tem do que reclamar, não. A gente vai ouvir o Abel Ferreira para abrir bem esta segunda hora do Sport Center. Olha, boa noite a todos. Se vocês virem o jogo, as primeiras 3, 4 bolas à profundidade não é nossas, é do Corinthians. Vocês são peritos a analisar jogos, vão ver o jogo com calma e as primeiras bolas que são metidas à profundidade é do nosso adversário. E nós temos 3 rotas de ataque. Desde o primeiro dia que cheguei aqui já vos disse, ou vamos por dentro, ou vamos por fora, ou vamos à profundidade. E hoje fomos de todas as maneiras. Fomos por fora, com combinações, como foi com o Dudu, enfim, hoje fizemos um jogo muito bem conseguido, criámos oportunidades, fizemos 3, podemos ter feito mais, como fizemos contra o Goiás, mas logicamente tudo que nós fazemos procuramos acima de tudo envolver, porque tempo para treinar, não, aqui não há tempo para treinar. Eu estou aqui, numa semana já é a 6ª vez que estou aqui a falar com vocês. E portanto, o jogo dentro da nossa linha, foi um jogo dentro da nossa linha, já sei que toda a gente vai querer falar, aliás, foi é a mesma equipa que perdeu com o Ceará, é a mesma equipa. Abel, boa noite. É a mesma equipe, mas é claro que é um componente diferente porque é um clássico e você tem tido um retrospecto muito bom em clássicos. Talvez na história recente é o técnico com mais vitórias assim expressivas contra os rivais e com superioridade. Eu queria saber desse ponto também. É claro que são 3 pontos que valem tanto quanto qualquer outro jogo, mas de fato são jogos diferentes. Você encarnou muito bem essa questão com os rivais aqui de São Paulo. Vocês aqui gostam muito de criar rótulos, não é? Este treinador é assim, este treinador só ganha na Copa, este treinador só ganha. Vocês criam rótulos. Aqui não há rótulos. Aqui, e não sou eu que jogo, são os jogadores que jogam, não sou eu. E o melhor treinador do mundo diz o seguinte: cada jogo é uma experiência nova. Cada jogo é uma experiência, não sou eu que o digo, é o melhor do mundo. Diz que cada jogo é uma experiência nova, cada jogo tem uma história diferente. Entramos bem no jogo, tivemos ali 2, 3 nuances diferentes que fizemos. Não vos vou estar aqui a dizer porque vocês são especialistas a analisar. E correu muito bem. Abrimos nós primeiro o placar. Quando se abre o placar, também os estudos dizem que a equipa que abre o placar tem sempre muito mais probabilidades de vencer o jogo. E acho que hoje fizemos um jogo, como disse, dentro da linha do Goiás, logicamente que com um adversário com muito mais qualidade, muito mais jogadores, muito bem treinada, mas há jogos que os 3 resultados são possíveis, como é este. Eles se conhecem muito bem, os jogadores sabem mais do que eu que é jogar estes jogos e não jogamos fora hoje. Apesar do nosso público nos ter ajudado, foi a primeira vez que entrei aqui, eu nem sabia onde é que era o meu balneário. Isto depois no final conta, hoje correu tudo bem, mas há dias que pode não correr, mas hoje com o apoio do nosso público, a verdade é que apesar de ser um jogador na nossa casa, e eu também já o disse, nós já ganhamos um título este ano, porque a direção fez um esforço muito grande e de outra maneira era impossível ter ganho o Paulista, se fosse noutro campo era impossível, mas os jogadores estão cada vez mais maduros e vamos ganhar e perder como todas as equipas do mundo, como eu também já vos disse. Umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder e outras vamos aprender como já nos seus processos. Está uma equipa consistente e eu fico contente por isso. Abel, boa noite. Queria fazer uma pergunta sobre o Gabriel Veron. É um jogador que subiu com uma expectativa muito grande, teve um 2021 muito difícil com uma sequência de lesões. Como você avalia a evolução dele, vivendo, acho que agora a melhor temporada com sequência, e o que ele te apresenta de característica para ter essas oportunidades no time titular? Olha, o problema no futebol e na nossa vida é exatamente esse, são as expectativas, né? E nós temos que perceber e infelizmente aqui
As pessoas querem tudo para ontem. Vivemos num tempo em que 1 hora é 1 minuto. Queremos tudo para ontem. E eu já vos disse que não temos tempo para treinar, temos tempo para recuperar mais. Eu vou ter que começar a ser mais curtos aqui nas conferências de imprensa. Nós fazemos 6, eu falo 6 vezes por semana. Falei 2 com o Goiás, 2 com o Flamengo. A minha saúde está completamente alterada. Eu tenho que ter muito cuidado, porque a parte física e mental é determinante. E aqui é insano. É insano para os jogadores, é insano para os treinadores. E eu nunca disse isto, mas quero dar os parabéns aos treinadores. É muito difícil jogar neste campeonato. E não é pela qualidade, é pela insanidade, e não dão tempo a que o treinador brasileiro possa impor as suas ideias. E felizmente, à custa dos meus jogadores, eu fui ganhando e fui-me mantendo, porque senão acontecia-me a mim o que acontece aos outros todos. Porque da forma que está o calendário feito, é impossível nós vermos a qualidade dos treinadores. Impossível. Abel, boa noite. Você falou da equipe que foi a mesma que perdeu para o Ceará em casa, né, na estreia do Campeonato Brasileiro. E hoje, uma postura totalmente diferente, né? Foi totalmente superior ao Corinthians no clássico. Um placar Cada jogo é um jogo. É um jogo, não é totalmente diferente. Eu quero sempre que a equipa esteja assim. Mas o adversário é outro, o contexto é outro, cada jogo é uma experiência nova. Não dá para comparar jogos. Não dá para ir buscar jogos para nós compararmos. Cada jogo é um jogo. Até porque o adversário é diferente, o campo é diferente, o tempo de recuperação é diferente. Cada jogo as equipas chegam em melhores condições para competir do que outras. Não é igual para todos. Mas desculpa interromper-te, só para te dizer que não dá para comparar jogos. Não dá para comparar jogos aqui. Cada jogo é uma experiência nova. Sim, com certeza. Nesses primeiros jogos, demorou para chegar essa primeira vitória, só na 4ª partida, logo no clássico. O que você priorizou nesses primeiros duelos? Uma derrota, depois 2 empates? Mas demorou por quê? Nós temos que ver porquê que demorou a chegar. Quantas oportunidades nós tivemos com o meu questionamento a você. O Goiás? Estou a explicar quantas oportunidades nós criamos. Não fizemos. Acontece com as melhores equipas do mundo. Nós fizemos uma viagem que vamos fazer já a seguir outra, não é? E o problema não foi físico, foi mental. Eu quando falo com o núcleo de saúde mental, eles falam aqui neuromuscular. Nós em Portugal é exatamente igual, falamos da fadiga central e periférica. A fadiga central é da cabeça. A fadiga periférica é dos músculos. E o que acontece com este tipo de viagens, porque é insano o que nós fizemos, já vos disse, o Ceará ganhou-nos e bem, mas depois provou o mesmo veneno com o Botafogo. E o que eu vos quero dizer, e estou sempre a bater na mesma tecla, quando ganho e quando perco. Isto tem que mudar. E eu, enquanto for treinador do Palmeiras, enquanto não entenderem que isto é insano, mas não é só da parte física, é da parte física e da parte mental, dos treinadores, dos jogadores, do departamento de núcleo e performance, de toda a gente que amanhã tem que estar ali a trabalhar outra vez, que nem tempo temos para dar folga. É cumprir o que tem que ser. Nós não íamos ter uma folga, até novembro, que é quando temos uma semana limpa. E eu estou sempre a bater na mesma tecla, porque quem está à frente não quer saber. Vai jantar com os amigos, vai ao carnaval, vai à festa, espetacular. Eu não janto com os amigos, eu não vou a carnaval nenhum, tenho que estar constantemente a analisar treino, ver o outro de 3 em 3 dias, todos os meses. Abel, boa noite aqui. Teve um momento do jogo que a torcida do Palmeiras aqui na Arena Barueri começou a gritar olé, olé, olé. Você para apoiar, o que foi esse pedido? Eu vejo o futebol de uma maneira, à minha maneira, e aceito quem a veja de outra maneira. Eu quero que os nossos torcedores, como fizeram, apoiar a equipa. É quando o Zé faz aqueles cortes, festejar como se fosse um gol, é olhar para a nossa equipa. Para mim, o olé, desculpem, para mim é faltar ao respeito ao nosso adversário. E nós precisamos de todos os adversários. E quanto melhor forem os nossos adversários, mais nós vamos encher os estádios. Com todo o respeito, eu encho os estádios se jogarmos contra o Corinthians, contra o Bragantino, contra o Flamengo, contra o Santos, contra estamos aqui a esquecer outras equipas, contra o São Paulo, contra não é contra o Nacional, que está ali ao nosso lado, que é nosso vizinho, não, desculpem,
E se nós queremos futebol e queremos espetáculo, é com as melhores equipas. Se puder o Corinthians subir, o Cruzeiro subir, o Grêmio subir, o Vasco da Gama subir, melhor, mas não é para mim. Não é melhor para mim, é melhor para o futebol brasileiro, é melhor para o jogador brasileiro, é melhor para o espetáculo do futebol brasileiro. Isso é o que eu quero, é isso que eu penso e concordo e respeito que é para a nossa equipa. Esquecem-se do olé, olé, olé. Isso acontece, mas é lá em Portugal, noutro desporto, não no futebol. No futebol é a minha maneira de ver, é incentivar os nossos jogadores, como nós fizemos hoje, como a nossa torcida fez hoje, e só assim é que se consegue ter bons espetáculos. Abel, boa noite, estou aqui. Você falou da questão até psicológica, falou do calendário mais uma vez, e a gente concorda contigo que esse calendário realmente... Você acha que é arriscada essa temporada, por conta até dessa estafa psicológica? Se espera, claro, o Palmeiras, que é o líder do seu grupo na Libertadores, se espera isso. A gente vê, vocês têm a viagem e o Corinthians tem um jogo na terça. Quer dizer, isso mexeu também com o clássico hoje. Eu gostaria que você pudesse explicar. Claro que sim. Eu acho que mais de uma vez por todas vocês começam a entender isso. Eu quando cheguei aqui e falei a primeira vez, o Mr. Paulo Autuori, o professor Paulo Autuori, que foi disse-me assim: Abel, não pares com essa luta. Eu comecei aqui a comprar a Primeira Guerra e deram cabo de mim, não pares, fala, que é isso que vai fazer o nosso futebol melhor. E eu gosto muito dele porque ele tem essa visão, ele quer tornar o futebol melhor ainda. E para ser melhor nós temos que dar descanso, temos que dormir bem, temos que descansar bem para estar, e no mínimo 3 dias. E ter semanas, como tem na Europa, limpas, para descansar. Aí acho que vocês começam a perceber cada vez mais o que é que vai acontecer. Eu não sei, porque para mim vai ser uma descoberta nova. Não sei se eles vão conseguir fazer 3 jogos seguidos, vão conseguir fazer 4, se vou ter lesões, se não vou ter, eu não sei. Nós estamos a ir, para mim, eu já tive a oportunidade de falar com isto, com o Núcleo Civil de Performance, estamos a ir à descoberta. Quando ganhamos o Paulista, eu não sei como é que a nossa equipa vai estar daqui a 1 mês ou 2, não sei. E continuo-lhe a dizer isto, não sei, vai ser uma descoberta para mim. Jogar desta maneira, 2 em 2 jogos, com este tipo de viagens, porque não é só o cansaço físico, é o cansaço mental também. Fomos à Venezuela, fomos daqui, parámos em Manaus, tivemos que descarregar as malas todas, passar no controle na alfândega, meter outra vez, tivemos ali quase 2 horas. Isto não é físico e mental, e se nós não tivermos cuidado, e nós este ano vamos ter que aguentar assim, de onde der, eu entendo, vamos aguentar assim. Mas quem tem a oportunidade de pegar na caneta e executar, que o façam. Já há treinadores a falar disso. Espero que os treinadores se juntem juntamente com os jogadores. Não é agora passar de 8 para 80. Não é? Vamos meter no 40, equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. É um equilíbrio. E vai fazer bem para todos. Treinadores, jogadores, vocês inclusive, e sobretudo para o futebol brasileiro. Abel, boa noite. Claro que cada jogo é um jogo, você já explicou aqui. É minha opinião. Ah, sim. Mas você tem que concordar, e eu até quero saber a sua opinião em relação a isso, que enfrentar um Flamengo no Maracanã lotado, um Corinthians, um clássico em casa, a motivação não é diferente? E você não acha que essa motivação não impacta o Palmeiras, o time do Palmeiras? Olha, são jogos de alta intensidade mental. Mas eu não te posso dizer que nós jogamos contra o Goiás. E quase que perdíamos esse jogo, não é? E a vossa função, porque é a vossa função, com todo respeito, chegam ao final e analisam em cima do resultado. E bem, está certo? Mas um treinador não pode fazer isso. Um treinador tem que olhar para aquilo que foi o jogo, se conseguimos lá chegar, se conseguimos criar mesmo com o adversário tão recuado, e depois mostrar aos jogadores, dizer, olha, estão a ver, vamos continuar a insistir nisto, para ganhar. Foi o que nós fizemos no Goiás. No Ceará tentamos, mas não conseguimos, não deu. Eu disse-lhes, eu tenho um orgulho muito grande de ser treinador destes jogadores, porque querem muito aprender, querem muito evoluir, e tem uma coisa que eu não me perguntem, eles são apaixonados por jogo e por competir. Eles gostam, como vocês viram aqui, foi uma equipa com prazer em jogar, por competir e pelo jogo. E isso é deles, são os 70%, é deles, são eles que querem, não sou eu.
Eu quero que eles joguem sempre bem, eu quero ganhar todos os jogos, eu quero tudo, mas às vezes eles não conseguem e nós temos que aceitar isso. Mas que eles tentem neles foi exatamente igual a quando perdemos no Ceará e não conseguimos ganhar ao Goiás. Agora, esta equipa tem paixão pelo jogo e por competir. E modéstia à parte, não me parece que jogue mal.